Nathalie, aqui com o Inglês Jurídico by Nathalie. Mais uma vez estamos de volta aqui no canal para tirar algumas curiosidades que vocês têm sobre o inglês jurídico. Então, se você chegou até aqui, é que você está muito interessado no assunto. Então, não esqueça de se abonar ao canal, de se inscrever ao canal e de colocar aí o sininho para você receber notificações toda vez que eu lançar um novo vídeo. Então, vamos lá? Se você ainda não viu os demais vídeos do canal, eu te convido para assistir desde o começo. Os vídeos são bem pequenos, bem curtinhos e cada um tem uma curiosidade diferente para você. Hoje, a curiosidade específica que a gente vai falar é sobre o Bar Exam, ou Bar Examination. O que é isso? O que é esse Bar Exam? Nada mais é do que a prova da OAB lá dos Estados Unidos. Ou seja, é a prova necessária para qualquer indivíduo começar a atuar na advocacia, começar a advogar. Então, igual aqui no Brasil, é necessário fazer uma prova depois que você sai da faculdade de Direito. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bar Exam. Primeiramente, da onde que sai esse nome? Não tem nada a ver com o bar, o boteco que você vai lá e bebe com seus amigos. Não. O Bar Exam se refere a uma barra literal que existe ou existia em alguns tribunais que separam os advogados da plateia ou das demais pessoas que estão assistindo o caso, que estão assistindo a audiência. Para e pensa um pouco sobre os filmes que você vê. Os filmes jurídicos, as séries jurídicas. De um lado sempre ficam os advogados, o juiz, as partes. E do outro lado, geralmente tem as pessoas assistindo o julgamento, assistindo a audiência, enfim. Então, entre essas pessoas tem uma divisão, normalmente, uma barra. Então, o Bar Exam, ele surgiu com esse nome, pois ele é a prova, né? É a prova que você tem que fazer para passar do outro lado da barra. Porque se você não é habilitado a advogar, você tem que ficar apenas do primeiro lado, assistindo. Então, essa é a origem do nome. Por isso que a gente fala o Bar Exam. E sim, é a mesma palavra para o bar, o boteco, o clube que eu vou com os meus amigos. Mas aqui está se referindo especificamente ao exame de habilitação para advogados. Então, the Bar Exam. Continuando então, como que é esse Bar Exam lá nos Estados Unidos? A título de curiosidade para vocês, a prova lá é dividida em 2 dias, bem parecida aqui no Brasil, porém não é primeira fase e segunda fase. São 2 dias de provas de forma obrigatória. Por exemplo, um dia no sábado e no outro dia no domingo. A primeira parte no sábado, a primeira parte no domingo. A primeira parte é uma questão, é uma prova de múltipla escolha. Geralmente é o Multi-State Bar Examination. Então, geralmente essa primeira parte é igual em todos os estados. O que acontece lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos possuem 50 estados diferentes dentro da sua federação. E cada um desses estados segue a sua própria lei. Então, cada um tem suas regras diferentes para a aplicação do Bar Exam.
Inclusive, tudo depende onde você for atuar, você precisa fazer o bar exam daquele estado. Via de regra, se você for atuar em um estado diferente, alguns estados abrem exceções, você pode fazer um pedido excepcional, mas a regra é que você teria que fazer a prova e passar de novo naquele estado. Mas vamos lá então. Via de regra, o primeiro dia de prova é o Multi-State Bar Examination, que é uma prova de 200 perguntas múltiplas escolhas, dividida entre várias áreas do direito. Direito penal, direito civil, direito constitucional, enfim, e vários outros ramos. O segundo dia é um dia de perguntas abertas. Então, é apenas perguntas abertas. Isso vai variar um pouco de estado para estado, mas a regra é isso, é apenas perguntas, não necessariamente fazer uma peça igual a gente faz aqui no Brasil. Então, cada estado, na verdade, adota outros tipos de testes. Então, tem alguns testes que precisam complementar o primeiro dia de prova ou o segundo dia. Em alguns estados são obrigatórios e em outros estados não são. Então, a regra são esses 2 dias. E aí, você tem que pesquisar o estado sobre o qual você tem curiosidade e ver quais são os outros requisitos. Então, a maioria dos estados ainda exigem uma aprovação no Multi-State Professional Responsibility Examination. O que é isso? É uma prova feita à parte, que é tipo uma prova de ética da advocacia, de ética profissional. Então, o Bar Exam em si, ele testa conhecimento. Agora, na maioria dos estados, você ainda precisa fazer essa outra prova de ética também, que é uma prova de 60 perguntas, que é aplicada em dias diferentes do ano. Então, requer muita pesquisa. Alguns outros estados, eles aceitam o Uniform Bar Examination, que é tipo uma prova uniformizada do Bar Exam, que você pode fazer e você tendo essa prova, aí sim você pode atuar em todos os estados que aceitam essa prova. Então aí vai questão de pesquisa, se compensa fazer o Bar Exam ou o Uniform Bar Examination. Depende dos rumos da sua carreira e depende também das regras de cada estado, porque tem estados que requer que sejam feitos os 2. E voltando nisso, quem pode fazer a prova então? Olha, na maioria dos estados você precisa já ter concluído a Law School para fazer essa prova. Então, a Law School, gente, não é o bacharel de direito que a gente tem aqui no Brasil. Lá, para fazer Law School, primeiro você vai ser bacharel em qualquer área e você vai ter uma especialização em direito, que é a Law School. Geralmente são 3 anos. Então, na maioria dos estados, é aceito apenas quem já concluiu ou está no último semestre, sim, tem algumas variações de regras, mas quem já concluiu a Law School. E aí, qual que é o índice de aprovação ou de reprovação do Bar Exam? Olha, varia de estado para estado. Alguns estados a prova é considerada mais fácil, em outros estados é considerado mais difícil. Tudo depende da faculdade que você fez. Se você fez a faculdade no estado em que você vai prestar o Bar Exam também, isso facilita. Mas o maior índice de aprovação que eu pesquisei é de 86% e o menor de 52,6%. E é isso por hoje, gente. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre o Bar Exam. Lembrando, assim, que essas são umas curiosidades apenas para o Bar Exam lá dos Estados Unidos. Se você já tem algum diploma aqui no Brasil e quer
revalidar esse diploma lá. Pode ser que você tenha que fazer esse processo ou somente a Law School, enfim, tem várias regras para diferentes estados e para diferentes países. Então, vale a pena pesquisar tudo isso por fora. E é isso, gente. Mais uma vez, eu sou a Nathalie, a sua professora de inglês jurídico. Não esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo na próxima. Thank you very much!